presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada Bom for, dia, Cristo estará contigo. sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe ricamente a todos nós por meio da sua palavra. E agora, nesse momento de culto, nós descansamos. E quem trabalha é Deus, por meio da palavra, da Santa Ceia que receberemos. Ele trabalha e nos dá, nos serve perdão, nos fortalece a fé, nos consola, nos anima, renova as promessas da vida eterna. Que Deus assim esteja conosco no meditar da sua palavra. Primeiro quero falar com as crianças que estão aqui presentes no culto. Que legal. Tem a professora Kátia, está ali na porta. Vai ter escola dominical. Então as crianças vão para uma sala aqui ao lado para ter uma historinha bíblica. Hoje, se eu não me engano, é a parábola do filho pródigo, do filho perdido que foi achado, né? Ó, chegou mais uma criança lá. Mas que legal, a Micaela chegando, ó. Tem o Arthur. Ô Arthur, vai lá junto, cara. Vai lá dar uma experimentada. E aí então, de repente os pais têm que ir junto, né? Ficar um tempinho lá e depois voltam para cá. Enquanto eles vão se deslocando, que Deus abençoe a professora e também as crianças na aula da escola dominical. Nós vamos cantar o primeiro hino, A Deus Cantai Louvores.
Ficamos em pé e juntos fazemos a invocação dizendo: em nome do Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A Deus queremos confessar os nossos pecados e pedir perdão. Lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9, a palavra de Deus nos diz: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ou seja, Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Na certeza dessa promessa de Deus, então queremos nos dirigir a Ele e assim confessamos os nossos pecados e pedimos perdão, orando juntos dizendo: onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Nessa mesma carta de João, está registrado que o sangue de Jesus, derramado no seu sacrifício e morte na cruz, nos limpa, nos perdoa todos os pecados. E este perdão eu anuncio e entrego como ministro da palavra a cada um de vocês, da parte do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lhes declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Na certeza do perdão, seguimos a nossa vida num novo caminho com Deus, orientado pela sua palavra. E a palavra que nós vamos meditar nesse momento é do Salmo 16. A leitura vamos fazer de forma responsiva. Salmo número 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Se eu não tomar parte das suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos.
Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. E aqui a leitura do Salmo. Cantamos o próximo hino. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que te dá. A leitura do Antigo Testamento encontramos registrado no livro de Daniel, o capítulo 12, versículos 1 a 3. Os textos desse final de semana, eles nos remetem ao fim do ano da igreja, ao fim do ano eclesiástico, onde nesse domingo e no próximo domingo, as leituras estarão relacionadas com o assunto sobre o fim dos tempos, a vinda de Jesus no último dia. E este texto de Daniel também fala sobre isso. Diz assim: e o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem o seu nome escrito no livro de Deus. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. E aqui a leitura
do Antigo Testamento. A leitura da epístola, mais ao final da nossa Bíblia, a carta aos Hebreus, o capítulo 10, os versículos 19 a 25. Aqui, bem ao final, tem uma menção sobre Jesus estar chegando naquele grande dia, uma referência ao fim dos tempos. Diz assim esse texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. É aqui a leitura da epístola. Cantamos o próximo hino: A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor.
a leitura do Evangelho, registrada pelo evangelista Marcos, capítulo 13, versículos 1 a 13. Aqui o contexto de todo o capítulo, o assunto é sobre o último dia, a vinda de Jesus. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido para assim acompanharmos a leitura do Santo Evangelho, palavra do Senhor registrada em Marcos 13, 1 a 13. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los. Ele disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. E aqui a leitura do Evangelho. Juntos fazemos a confissão da nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantaremos o próximo hino?
ó guia nesta vida. Com base nos textos de hoje, na palavra de Deus, vamos fazer reflexões de dois assuntos que estão conectados. Uma que tem a ver com o fim dos tempos e de como estar preparado para esse momento, ou para quando chegar a hora da nossa morte, o que vier antes, e assim estejamos bem preparados. E com o texto de Hebreus 10, 25, a primeira parte ali: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Na versão da Almeida, é o mesmo texto, só que ali, em vez de reunião, usa congregar. E os dois termos se referem ao culto. Não deixar esse costume, como alguns estão fazendo, estão abandonando, de se congregar, de se reunir, de estar no culto. E bem ao final do texto, relacionado ao dia que está chegando, o dia em que
Assim como na ascensão Jesus subiu aos céus com poder e glória, Ele vai voltar no último dia, no fim dos tempos. E a gente não sabe quando que é. São esses dois assuntos então que queremos compartilhar com vocês, que o Deus Espírito Santo nos faça entender a sua palavra, crer nela e viver ela em nosso dia a dia. E pregamos em nome de Cristo, baseado na palavra de Deus, esse Cristo que enviou a todos nós a testemunhar e viver a fé cristã. Por que nós viemos no culto? No começo do nosso culto falei que quem trabalha no culto é Deus, e é isso mesmo, e nós descansamos nos seus braços, das nossas pesadas cargas, das nossas aflições, dos nossos pecados, dos obstáculos que enfrentamos, com problemas de saúde, relacionamentos, preocupações com o dia de amanhã. Jesus está dizendo: olha, agora então relaxa, que eu vou te servir com a minha palavra. Esta palavra que é para consolar, é para orientar, é para repreender, puxar a nossa orelha, nos dar uma sacudida, é para nos alimentar, fortalecer a fé em Jesus. Isso Ele faz por meio da palavra, faz por meio da Santa Ceia que recebemos. Talvez a gente teria uma lista de vários motivos de por que não vir no culto, e realmente algumas são justas e são justificativas que realmente nos dariam toda a razão para dizer: olha, realmente eu não pude ir por esse ou por aquele motivo. Mas deixemos isso para lá e olhemos para aqueles motivos que nos trazem ao culto, que nos fazem despertar no domingo de manhã e nos programar, ou seja lá qual for o horário do culto, ou quando a gente já sai de um culto, que nem hoje, já pensando no próximo, de dedicar ali aquele tempo tão curto, em todo o tempo que Deus nos dá, e dediquemos ele para Deus. Mas olha só que curioso, é como é Deus que nos serve no culto. Quando eu faço isso para mim mesmo. Eu venho adorar a Deus e publicamente professar a minha fé. Mas o interessante, o importante é que quando eu venho no culto, quem se beneficia com isso sou eu mesmo. Porque Deus é imutável. Ele não vai diminuir ou aumentar com o meu louvor, com a minha adoração, com o meu culto a Ele. Mas Ele quer assim, tanto é que coloca um mandamento. Mas, novamente, quem se beneficia disso somos nós, você e eu. Porque Deus assim então nos dá forças para enfrentarmos todas essas adversidades do nosso dia a dia. E sabermos com fé que Ele está ali ao nosso lado. E para estarmos preparados para aquele grande dia, o dia em que Cristo vier,
com poder e glória, ou para o dia da nossa morte, mas para que lá no dia em que Cristo voltar, quando os mortos irão ressuscitar, os vivos serão transformados, pela fé em Cristo, que tenhamos as palavras da salvação, da vida eterna. É interessante que Jesus inclusive alerta, tomem cuidado, tem muita gente e muitos motivos, muitas coisas, agendas, as nossas preocupações, os nossos problemas, querem nos afastar desse compromisso com Deus. Eles querem nos distrair. Vamos trabalhar, eu tenho que trabalhar. Tá cansado. Enfim, como eu disse, a lista é grande se a gente começar a pensar. E se a gente não priorizar, não colocar em primeiro lugar isso, sempre vai ficar para depois. E se ficar para depois, vai ficando para depois, e quando vê, pode não ter o depois. E aí então Jesus diz, olha só, tomem cuidado, ele diz para os discípulos, para que ninguém engane vocês. É interessante a gente comentar aqui, o assunto que os discípulos levantam é sobre as construções do templo de Jerusalém. E é só procurar hoje no Google, é bem fácil, né? Mas lá deste templo que eles estão contemplando, né? Que espetáculo, que edifício magnífico, né? Aí Jesus joga um balde de água fria e diz assim, olha, vai ser tudo destruído. E hoje a gente sabe que só tem um pedaço da muralha lá, desse templo de Jerusalém. Do templo nem tem nada, é só um pedaço do muro, o muro das lamentações. Isso foi destruído já por volta do ano 70. Muitos dos discípulos, inclusive, presenciaram e viram isso. Mas aqui Jesus então já começa a introduzir outro assunto que está relacionado, que é sobre o fim dos tempos. Sinais existiam já naquela época e também nesta. São como as dores do parto, a terra treme, alimentos faltam, há inimizade entre familiares. E isso a gente já vê hoje. No mesmo lar, nem todos compartilham da fé cristã, e ali há discórdia por causa disso. E aí Jesus já diz, vai chegar o dia em que um vai entregar o outro, mesmo sendo o próprio familiar. E aí Jesus então continua, inclusive falando sobre o evangelho que deve ser anunciado e pregado. O evangelho esse que agora vocês estão ouvindo. E aí, isso talvez, olhando no texto bíblico que Jesus menciona, não é um bom negócio para nós, porque ele diz, todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Então, é melhor a gente abandonar Jesus. Quem sabe essa é a alternativa, aí a gente não vai ser odiado, não vai ser perseguido, mas se perde algo extraordinário com essa má escolha, esse mau negócio. E aí Jesus diz, mas fiquem firmes até o fim. Quem ficar firme até o fim será salvo. Aí está o pulo do gato. Aqui está aquilo que realmente interessa e é o mais importante. Será que vale a pena essa troca para não ser odiado, perseguido, torturado e ser morto? Mas perder a vida verdadeira, a vida eterna, eu acho que não é um bom negócio. Até inclusive quando formos levados diante das autoridades de Jesus, que a gente não precisa se preocupar, porque Ele vai colocar, o Espírito Santo vai nos dar as palavras para testemunhar. Lá no Antigo Testamento, no texto de Daniel que lemos hoje, também fala sobre esse assunto, mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem
os seus nomes escritos no livro de Deus. Será que teu nome vai estar escrito lá? Será que ele já está escrito lá? Já pensou sobre isso? Muitos dos que tiverem morrido viverão de novo. Está falando sobre a ressurreição dos mortos, isso é lá no Antigo Testamento. Assim como Jesus ressuscitou no domingo da Páscoa, nós confessamos hoje no Credo Apostólico: no último dia então todos serão ressuscitados. Mas tem um detalhe: uns terão a vida eterna, aqueles que estão em Cristo, que têm a fé em Jesus, que os salva, que dá a vida eterna, que escreve o nome no livro de Deus. E outros sofrerão, infelizmente, o castigo eterno e a desgraça eterna. E aqueles que abandonam, que não querem saber, como nós ouvimos no texto de Hebreus, que estão abandonando o costume de ouvir a palavra de Deus, de se reunir em culto. Porque no culto, ao ler a palavra de Deus, ao ouvir a explicação da palavra de Deus, a fé em Cristo é produzida no nosso viver. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e não volta vazia, e dá a fé salvadora em Cristo. Por isso que lá no livro de Hebreus é dado este alerta para aqueles hebreus, são os judeus, o povo de Israel do Antigo Testamento, que se tornou cristão, que estavam sendo perseguidos, estavam desanimados. E aí então este autor, ele anima os leitores, anima também a todos nós, diante dos problemas e diversidades que temos no nosso dia a dia, para seguir em frente. Não desanimem, guardemos firmes a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Vejam só que interessante, que pela palavra Deus mantém esta fé firme em nós, a fé em Cristo. Volto aqui um pouquinho para lembrar, assim pela fé o nosso nome está sendo escrito no livro de Deus, no livro da salvação. Quando nós fomos batizados, no batismo ali, o nosso nome já está escrito lá no livro de Deus. Sim, ao se distanciar da palavra e da pregação, aquilo pode se apagar, pode ser colocado uma borracha lá e apagar o nome, porque não tem a fé em Jesus. Porque mesmo que tenha o batismo, uma pregação da palavra, o ouvir da palavra de Deus, ela nos dá a fé salvadora em Jesus. E assim o nosso nome está escrito no livro da salvação, no livro de Deus. E isso a gente já pode ter a certeza agora, nesse momento. E é até bom que a gente faça essa reflexão e tenha essa certeza, para saber da importância que é isso para a nossa vida. E assim a gente não despreze a palavra de Deus. Gostemos de ouvir e estudar ela. A palavra de Deus, ela nos nutre, assim como nos alimentamos no nosso dia a dia, para seguir em frente. Assim também a palavra de Deus nos mantém em pé, nos dá forças, nos alimenta. É a academia de Deus. Isso é bom, caminhar, é bom ir numa academia, se exercitar, faz bem. E assim também é com a palavra de Deus. Precisamos praticar o exercício da palavra de Deus.
a leitura bíblica, vir aos cultos, participar da Santa Ceia, não menosprezar e negligenciar esses presentes, esses dons de Deus, porque assim Ele nos mantém fortes, firmes, nos fortalece a fé. E aí quando os problemas do nosso dia vierem nos bater e quiserem nos derrubar, não vai ser bem assim. A gente até pode sentir, né? Mas estaremos fortes, porque Deus nos dá essa força por meio da fé. O salmo que nós lemos hoje, né? Olha que bonito. Vamos ler juntos. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Como Deus cuida de nós. Como Ele tem este amor por nós, revelado em Cristo Jesus. E assim as promessas que Ele nos dá, nos tem dado, se cumprirão. E Ele cuida dos seus filhos. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó: o meu futuro está em tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Às vezes a gente é meio relutante, né? A gente quer o volante, a gente quer ficar na direção, no controle. E aqui o salmista está dizendo: olha, deixa Deus fazer isso, deixa Deus guiar, Deus dirigir. Essa frase aqui eu estava reparando que, sem querer, nunca pensei nisso, mas praticamente todos os cultos, todas as orações que eu termino, não são todas, mas a maioria delas, eu sempre termino antes de dizer em nome de Jesus, amém, né? Em tuas mãos entregamos a nossa vida, né? E isso é interessante. É complicado para nós, mas é interessante ter esse ato de confiança e se jogar nos braços de Deus, nas mãos dele, e deixar que Ele nos guie, nos oriente. Nós precisamos da palavra de Deus, assim como precisamos de vez em quando ir no posto de gasolina. Está meio caro, né? Meio complicado, mas abastecer o nosso veículo para seguir mais um trecho até chegar à nossa jornada, ao nosso destino. Assim também precisamos sempre vir aqui na casa de Deus, para que Deus nos abasteça, nos sirva da melhor água que mata a sede e que dá a vida eterna, que nos mate a fome, nos dando o pão da vida eterna, que é Cristo Jesus, e assim sacie, nos conforte, nos fortaleça, nos anime para seguir em frente e estarmos preparados para aquele grande dia quando Cristo vier. Que Deus nos abençoe em sua graça e amor, em nome de Cristo, amém. Nos colocamos em pé e cantamos juntos o ofertório. Crie em mim, ó Deus, o puro coração, renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não me tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria da tua salvação, Jesus em mim, com vontade e Espírito. Amém. Podemos sentar.
Na oração vamos incluir os aniversariantes desta última semana. No dia 8, a Alice Bauer, Jussara Scherer. No dia 9, Alexandre Ott, Gustavo da Silva, Laura Almeida e Mariana Gomes. No dia 11, Fernando Blaud e Igor Heinheimer. No dia 13, Daniel Paiva. No dia 14, Gabriela Bischoff e Sérgio Karloff. São esses os aniversariantes desta última semana, que vamos incluir na oração. Na oração também quero incluir a Marta, a irmã da Ivone, também a dona Norma, irmã da dona Inelve. Quero incluir também na oração a Simone, que é nora da dona Marina Melo, e também a dona Lone Arendt. Dona Lone está na UTI, ela já está bem fragilizada com a saúde e também por causa da idade, e agora está, então, há alguns dias já na UTI, e queremos incluir ela e também todos os familiares em oração. Vocês teriam mais algum pedido da parte da congregação? Ficamos em pé e oramos. Ó Pai Celestial, obrigado por estar aqui na Tua casa e congregar contigo e os meus irmãos e ser servido na fé, sendo fortalecido na fé, que o Espírito Santo sempre esteja presente nesses nossos momentos, por meio da palavra e também no nosso dia a dia, nos mantendo sempre firmes e animados neste caminho com Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, nosso Pai Celestial, por teu grande amor imerecido da nossa parte. Obrigado por cuidar e nos abençoar de tantas formas, nos dando amigos, família, nos dando também aquilo que precisamos para a nossa vida e sustento, a saúde e a proteção. Agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes, abençoe-os ricamente na sua vida e também com seus familiares. Nós te agradecemos pela escola dominical e as atividades que foram retomadas, as crianças que estão sendo trazidas para assim ouvirem, numa linguagem mais própria para elas, a palavra de Jesus, o amor de Deus. Toque o coração dos pais para que também tragam sempre os seus filhos e assim possam aprender desde pequenininhos a palavra do Senhor. Agradecemos, querido Deus, por cada um dos líderes que o Senhor coloca dentro da igreja e trabalham no teu reino de forma voluntária, dedicando o seu tempo e os seus dons, e desperta, querido Deus, pessoas, membros, para que assim se dediquem e trabalhem também no teu reino. Envia fiéis pregadores da tua palavra e que possamos todos juntos, com as nossas orações, com o nosso trabalho, com o nosso dom, com o nosso tempo, com as nossas ofertas te servir, para que assim possamos todos juntos receber de ti todas as bênçãos e o fortalecimento na fé e estarmos preparados para anunciar, viver e falar deste teu amor e da salvação de Cristo para todos. Te pedimos, querido Deus, para que cuide de todos que estão doentes, enfermos, hospitalizados. Cuida da dona Lone Arendt, da Simone, da Marta, da dona Norma e de todos que agora vem à nossa mente, um conhecido, um vizinho, um familiar ou até nós mesmos, e restabeleça a saúde de cada um. Esteja junto com os familiares que nesse momento tão delicado também sofrem junto,
e fortalece a fé de todos, diante desse momento tão desafiador e de tentações que se colocam à frente de todos. Te pedimos e agradecemos, querido Deus, e em Tuas mãos entregamos o nosso viver. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso e agradecemos a Deus. Graças te rendemos, Senhor nosso Deus, porque neste culto recebemos o alimento espiritual, a Tua palavra. Recebemos também a Santa Ceia, que nos dá a fé em Cristo. A Tua palavra e a Santa Ceia nos dá a fé em Cristo, nos dá o perdão dos pecados, nos reafirma a fé que dá a salvação eterna e nos mantém preparados para o grande dia em que Cristo voltar. Abençoa-nos no nosso dia a dia, para vivermos e testemunharmos o Evangelho de Cristo e ajudar quem precisa. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo, ó Deus Pai e Deus Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar?